mães, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Dani e hoje a Dani vem contar a história dela pra vocês. Não sei se vocês lembram, lá na apresentação do canal, que eu falei que a gente ia gravar um quadro com as meninas que passaram pela infertilidade e que venceram. É o Vamos Juntas. E hoje a gente tem a Dani aqui pra isso. A Dani veio contar pra vocês a história delas e a nossa esperança é que vocês, ouvindo a história da Dani, que vocês se encham aí de força e coragem e que permaneçam lutando. Oi meninas, tudo bem? Então, espero que realmente a minha história venha acrescentar na vida de vocês e que com todas as experiências, mesmo amargas e boas, venha fazer com que vocês aprendam muito mais sobre esses detalhes da infertilidade que a gente que está no início não sabe muito, né? Que era o meu caso, por exemplo. Então, Dani, hoje você vive um novo tempo, né? Você tem seu milagre aí no seu ventre. Mas algum tempo atrás a história era outra, né? Era bem diferente. E a gente vai voltar um pouquinho lá atrás para poder dividir com as meninas como é que foi o seu processo, né? Como que foi a descoberta da infertilidade? Bom, o que acontece? A minha infertilidade, na verdade, vem acarretando desde quando eu nasci. Minha mãe teve algumas complicações durante a gravidez e tal, teve que fazer uma cirurgia grávida de mim, sem mesmo nem saber que estava grávida. Então, quando eu nasci, já foi meio que um milagre, né? E ali minha mãe já descobriu que eu não iria gerar. Mas isso nunca foi impedimento pra gente, porque a gente sabe que hoje em dia, né, tem a medicina para ajudar todo mundo. E passou-se os anos, eu casei, tentei naturalmente por 5 anos e não obtive êxito, mas também tinha medo de procurar ajuda. Quando eu fui buscar ajuda, né, do médico, o ginecologista não insistiu muito no meu caso, já me encaminhou para uma clínica de infertilidade. Nessa clínica de infertilidade me pediram uma bateria de exames, né? Que na verdade eu cheguei lá sem saber nada de mim, muitas das vezes é diferente, você já vai para uma clínica de infertilidade sabendo o que você tem, não foi o meu caso. Quando eu voltei com os resultados, ela já me encaminhou para fertilização in vitro. Sendo que mais à frente eu descobri que teve um exame que eu não fiz, que é muito importante, acho que é o exame, né, primordial para saber por onde começar, que foi a esterossalpingografia, que eu não tinha feito. Então isso fica até de alerta para as meninas, né, que peçam aos médicos exames mais detalhados, porque às vezes a gente é diagnosticada para uma situação que não é necessária. De repente, para mim não era necessário isso, de repente era o meu caso, né, que mais à frente eu descobri a obstrução tubária. Mas pode ser que aconteça com pessoas, né, que já que o quadro é aprender mais, pode acontecer de ser encaminhado para ir para fertilização sem ter necessidade. De repente, uma outra situação, uma indução, sei lá, com o indutor via oral mesmo resolve, entendeu? Então, Dani, depois de tudo isso que você passou, como foi ouvir que precisaria passar pela fertilização in vitro? Foi bem difícil, porque primeiramente eu nunca tinha ouvido falar em fertilização in vitro. E quando veio assim a imagem, a primeira coisa que a gente pensa é pesquisar, né? Mas eu travei. Então eu jamais imaginaria que era o custo, né, tão alto. Então foi bem difícil quando a gente soube o custo, porque a nossa realidade era outra, então a gente tinha que se preparar por muito tempo para conseguir. Então desanimou muito, mas graças a Deus não foi impedimento, né? Deu certo. Então, Dani, qual foi a solução encontrada por vocês quanto à questão de valores? Então, Amanda, assim, eu não sabia muito por onde começar, né, com relação a valores e tudo mais. Até que eu comecei a pesquisar no Facebook e tal, grupos de pessoas que poderiam me ajudar, né, porque é como você mesmo fala, o grupo, né, o ajuntamento é melhor, a gente passa força. E aí que foi onde eu descobri o grupo, que até você faz parte, falando sobre a ovodoação. De primeiro eu nem entendi que palavra era aquela, mas assim, quando eu fui lendo os relatos no grupo, eu achei fantástico, queria abraçar a pessoa que teve essa ideia, porque não é só por mim, e sim também se colocar, né, no lugar da outra, da receptora, e estar ajudando também, porque essa é a diferença da vida, né, a gente se colocar no lugar do outro. Então só em pensar que eu estaria sendo ajudada e ajudando uma pessoa também foi as portas que se abriram para eu poder alcançar meu sonho, e espero que a receptora também tenha alcançado.
É tipo pensar, sentir a dor do outro, né? Exatamente. Como se fosse nossa, né? Daí, Exatamente, porque a gente aí a pensa. gente nem pensa no medo e tudo mais, né? A gente vai lá e faz. Isso. Pensando só no bem que a gente Exatamente. pode estar fazendo também. Então, meninas, vocês que estão pensando em... Até mesmo as que não conseguem e tal, não veem possibilidade financeira de fazer o tratamento pago, cheio, e tem a possibilidade de doar óvulos, pesquisem quem pode fazer isso. E quem pode, pensa com carinho no caso de pessoas que precisam de óvulos, porque faz toda a diferença, olhar com sentimento pro caso do outro também, porque vai estar se ajudando, mas não pense só em você. Pensa num outro casal, numa outra família que quer construir, e eu tenho certeza que o mundo vai ser muito melhor. Dani, como foi o processo quando se candidatou à Ovo Doadora? Como eu te falei, eu pesquisei, né, alguns grupos na internet e peguei algumas informações com algumas meninas nos grupos sobre algumas clínicas, né, e-mail, telefone e tal. Então eu mandei e-mail para umas 7 clínicas, algumas aqui do Rio e outras de São Paulo. A primeira clínica que me respondeu foi uma aqui do Rio. Como eu já estava com os exames prontos da primeira clínica que eu fui, ela pediu para eu levar, né, e assim, eu fiz, não demorou menos de uma semana, ela encontrou uma receptora pro meu caso e já ia no próximo ciclo começar a indução desse tratamento, né? Daí eu tive um ciclo cancelado, né? Esse ciclo infelizmente foi cancelado por uma má resposta do indutor escolhido pela médica. Então, Dani, como foi lidar com esse ciclo cancelado? Assim, é porque a gente cria muita expectativa, né? Quando a gente começa a fertilização. Na verdade, a gente, quando começa a fertilização, né, meninas, a gente acredita que vai dar certo. A gente não começa pensando, principalmente nossa primeira fertilização, né? A gente não começa pensando, nossa, pode dar errado. Verdade. Nossa, eu tenho 50% de chance de sim, 50%. Não, a gente pensa, vai dar certo, vou ficar grávida, vai ser rápido, vai ser lindo e vai ser maravilhoso. E quando não acontece, como foi lidar assim com isso? Foi terrível, porque como eu te falei, eu não tinha condições financeiras para isso. Então, um ciclo cancelado, eu girei em torno de quase 4 mil reais. Então, foi 4 mil reais jogados por água abaixo. Então, o emocional mexe muito com a gente. É meio que começar do zero, catar os cacos emocionais e financeiros também, porque mexe muito com a gente, né? Mas nada que um bom dia de choro, chorar bastante, botar pra fora e depois revigorar as forças e seguir em frente, porque desistir que a gente não pode nunca. Então, Dani, depois desse processo todo que você passou, né, quando você cita pra gente que você precisou juntar seus caquinhos emocionais, financeiros, eu acho que a questão emocional pra gente também tem um peso muito grande, né? Muito. E às vezes a gente até se preocupa mais com isso do que com as outras impossibilidades, né? Verdade. Porque a gente sempre acha que para as outras impossibilidades a gente consegue dar um jeito. Então, como é que foi depois de tudo isso partir para uma nova filha? Como que foi? Como que seus sentimentos ficaram organizados? Levou um tempo, não foi de uma hora para outra não. Entre uma filha e outra, nesse cancelado outro, foram quase 7 meses. Na verdade, eu meio que tinha desistido de fertilização. Eu me arrepiava só de ouvir esse nome. Falava, não, isso não dá pra mim não, porque minha cabeça é muita coisa. Mas a gente não desiste, né? Na hora eu voltei lá nos grupos de novo, queria ver o que estava acontecendo. E pra minha surpresa, um belo dia eu orei ao Senhor e falei pra ele se fosse a vontade dele que ele abrisse as portas, que eu não ia mais em busca disso. E assim aconteceu. Uma das clínicas que eu tinha mandado e-mail lá atrás, né, de São Paulo, me mandou um e-mail falando que eu seria próxima da fila. Foi aonde começou a vir a força, a coragem de tentar de novo, será? Vamos ver. Mas aí eu falei, Senhor, se for da tua vontade, que abre-se as portas. E assim foi. Essa clínica me chamou, né, para eu ser receptor, para ser ovo doadora. Só que para minha surpresa, 4 dias antes de começar o tratamento, o médico me mandou e-mail falando que a receptora havia engravidado naturalmente e esse ciclo foi cancelado. Nem comecei, né? Então, de novo, eu pensei, lá se vai meu sonho de novo para longe de mim. Tava já com alguns indutores comprados, consegui receber algumas doações em grupos super bacanas que tem na internet. Não pense também que vocês não vão conseguir porque não tem condição de pagar, sei lá, 2 mil, 3 mil no medicamento, porque tem pessoas que pensam nas outras, que terminam tratamentos e sobra medicamento, e não é egoísta ao ponto de jogar fora, sei lá, doam. Então tem grupos que fazem isso, seria até interessante depois você colocar, né, o link para elas verem. E eu consegui esses medicamentos, mas foi cancelado porque a receptora engravidou naturalmente. Então mais uma vez eu fiquei tristinha da vida
mas a história continua. Mais um adiamento, né? É, São é adiamentos, não era o fim. Então, Dan, a gente escuta você falando que você teve um monte de paradinhas, né? Nesse processo. Verdade. Você não teve ainda não tinha um determinado fim da sua história, né? Na verdade, não tinha nem feito a fertilização tão sonhada que eu tinha que fazer, né? Sempre parando. Que disseram que estava determinado para você, né? Exatamente. E como que foi? Como que foi o fim dessa história, né? Então, depois desse caso, né, de a arquitetura engravidou e cancelou novamente, uma amiga me falou de uma clínica aqui no Rio e tal, falou, tenta, eu falei, não tenho mais força, não, tenta, vai no pouquinho que você tem aí, tenta, manda um e-mail e tenta. E assim eu fiz. Mandei o e-mail rapidamente, na mesma hora o médico me respondeu, pediu para eu estar indo na clínica na próxima semana, para aproveitar ainda aquele ciclo mesmo, e assim foi. Já saí da clínica com tudo preparado para começar a fertilização. Tive uma excelente resposta ao indutor escolhido, né? Não sei se nem é interessante frisar que foi o Gonal. O meu organismo respondeu super bem, induzi super pouco. Teve aquelas intercorrências que a gente tem no meio do tratamento, que é normal, todas as pivetes sabem, mas graças a Deus deu tudo certo. E tá aqui, meu milagre, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Dani, então divide aqui com a gente uma coisa que permeia muito a cabeça, né, de todas nós. Você aguardou aqueles dias do beta? O meu beta era para o 15º dia, né? Eu, como estava na barra, estava na rua, aproveitei a oportunidade, mandei um WhatsApp pro médico, todo carinho. Posso fazer o beta hoje para não precisar vir amanhã e tal. De hoje para amanhã não dá muita coisa não, pode fazer. Então eu fiz um dia de antecedência. Tá vendo, meninas? Um dia antes. Um dia antes. E agora conta pra gente sobre a sua gravidez, sobre o seu bebê, como que foi a descoberta do sexo, como que você lidou com isso, como que foi esse contato com o esposo, essa expectativa, né, que a gente sabe que gera, assim, tanto no seu coração quanto no seu esposo, na sua mãe, nos seus familiares. Você falou sobre a descoberta do sexo, chega a ser até engraçado, porque lá no meu profundo coração eu sabia que era menino, mas todas as pessoas que me viam falavam que era menina e estavam tentando corromper meus sentimentos, sabe? Mas, numa das primeiras outras, né, que já dá pra ver o sexo do bebê, ele não colaborou, ele ficou de perna fechada, aí falou, isso é coisa de menina, não sei o quê. Mas lá no meu coração eu sentia que era menina e realmente, quando eu bati uma luta na semana seguinte, na realidade, era depois de 3 semanas, mas a ansiedade é tanta, todo mundo sabe como é que é isso. Falei, não, eu vou lá fazer sem pedido mesmo. E arrei meu marido, vamos embora que é hoje que a gente descobre o sexo dessa criança, que na verdade já sabia, já sentia. Então, meninas, agora a gente quer falar sobre um assunto, assim, a gente quer focar num assunto de um modo especial, né? A questão da fé. Se vocês repararem, a Dani, ela falou que ela tinha certeza que ela ia ficar grávida. Daí eu pedi a ela que dividisse com a gente como que foi ter essa certeza, né? Da onde veio, como foi lidar com essa certeza. Assim, Luana, o que acontece? É muito delicado falar isso, porque eu saí meio que de louca, né? As pessoas falam, você saiu, deve estar doida. Minha mãe, meu esposo ficavam até meio inseguro, porque os médicos dão porcentagens pra gente, né? Mas eu tava muito certo de que tinha dado certo, dava bom dia pro meu filho. Eu acho que isso foi ousadia minha mesmo e faz toda a diferença você ter fé, né? A gente não tá aqui pra falar de religião e nem nada, a gente tá aqui pra falar de uma coisa que muda a história. A fé é tudo, agrada a Deus, entendeu? Então isso fez toda a diferença. Eu fui ousada, eu acreditei, eu profetizei e graças a Deus, Deus se agradou e me agraciou com meu filho e que seja assim também com vocês. Eu sei que a gente tem que ter os pés no chão, tem todas aquelas coisas que nos limitam a sonhar um pouco mais, mas não nos impede de sonhar e ter a ousadia que nem eu tive. Eu tive e deu certo. Pode ser menos pesado do que ficar naquela ansiedade. No medo, né? Deixar o medo dominar. Porque é um sentimento muito ruim mesmo. Eu sei quanto é difícil. É muito interessante isso de dividir, porque às vezes a gente vê outra pessoa falando que a gente nem conhece e tal, a gente vê os vídeos assim, acaba conhecendo, pegando na mão, né? E vendo que é verdade, que ela passou pela mesma situação, pelas mesmas ansiedades. É tenso, são crises difíceis, mas é bem mais fácil se você olhar pelo lado bom, ainda que dê errado, mas pelo menos você viveu uns dias mais relax do que tão tensa, né? Ficar contando ali, né? Nossa, muito difícil. Hoje mesmo. falta 2, hoje falta 1, ai meu Deus, é hoje! Não dorme, olheira aqui, né? Igual um panda.
Ela fica tensa. Vai fazer o beta, assusta todo mundo. É horrível. Não vai nem adiantar gravar vídeo, porque não vai ficar legal. Só se fizer uma escova, né? É verdade, é verdade. Aí vai melhorar um pouco a aparência. Então, meninas, é isso que a gente queria trazer pra vocês hoje. Primeiro eu quero agradecer a Dani. Foi muito especial estar aqui com ela hoje. E até pra mim, assim, eu tô aqui gravando pra vocês, mas antes de tudo fez bem pra mim. Então eu espero que esse bem que fez pra mim faça pra vocês também. A Dani, ela teve um processo longo que ela contou, né, que ela detalhou pra gente do seu cancelado, da outra FIV que a receptora, como que por um milagre, engravidou naturalmente. E tudo isso fez parte do processo dela. Então tudo isso serve de enriquecimento pra mim e pra vocês, que ainda estamos na espera, né? A gente ainda tá vivendo esse processo, a gente ainda tá no caminho até chegar lá no finalzinho, né? Que ainda não vai ser o fim, porque ainda não vai ter acabado. Na verdade, vai ser o começo de uma nova história nas nossas vidas, né? A Dani, ela tá daqui a pouco, né? Daqui a alguns meses ela vai receber o João nos braços dela, vai viver um novo tempo. Tempo que Deus determinou para a vida dela, e é esse tempo que a gente está em busca de viver, né? E o que a gente quis trazer para vocês hoje foi isso, foi uma palavra de esperança de alguém que venceu, porque quando a gente está num processo muito difícil, a gente olha para o lado, a gente olha para o outro, e às vezes a gente não vê esperança, às vezes você olha e você não vê luz no fim do túnel, às vezes você ouve falar de fé. Igual a gente tem aqui no canal um vídeo sobre o deserto, a gente ouve falar sobre o deserto, que o deserto é passageiro, o deserto é temporário. E você ouve aquilo ali na hora, aquilo ali te enche, né? Mas passa alguns dias, ou você recebe uma notícia mais difícil, não tão animadora, e aquilo você já nem traz mais aquilo à memória. Mas é o que a gente não pode esquecer, que ainda que venham as adversidades, ainda que se levante as dificuldades, vai chegar o dia do novo tempo. Chegou pra Dani, vai chegar pra mim, vai chegar pra todas vocês. Nós vamos vencer. É possível vencer a infertilidade e nós vamos vencer. Tá bom, meninas? Então é isso. A gente quer deixar isso pra vocês. E agora também eu quero pedir desculpas, com certeza, pelo meio do vídeo, por ter alguns áudios aí, né? Vocês vão escutar talvez o cachorro latindo, um carro passando. Agora, por exemplo, tem um carro passando, um avião, porque a gente tá gravando no local aberto. E aqui tem muito disso. A gente tentou controlar o máximo possível, mas não conseguimos. Nesse exato momento tem um carro bem barulhento. Tá sendo até legal, tá sendo mais natural. Não há mentira, tá sendo gente. Bem eu divertido. Existo, ela existe, tem carro aqui, tem tudo aqui, tá? Tá sendo bem divertido, tá? Essa gravação, e a gente quer dividir isso com vocês. Tá bom, meninas? Eu vou deixar aqui embaixo o link do grupo que a Dani citou, de doação de medicamentos, o grupo da Dani. Então vocês entrem lá. Com certeza vocês vão achar um jeito lá também de uma solução, né, para as questões de vocês. Vou deixar o link também do canal da Dani. A Dani tem um canal aqui no YouTube que ela conta da gravidez dela, os processos. Eu gosto muito de comentar, eu adorei o vídeo que ela diz que isso não é normal. Eu comentei, é normal, só comentei pra perturbar. Vai lá, vocês vão ver. Então vocês vão lá no canal da Dani, dê uma olhadinha. E assim, meninas, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deem um joinha, tá bom? E vamos continuar, sem perder a esperança, sem perder o foco no alvo. E beijo pra todo mundo e vamos juntas. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.